Irmãos, nós, domingo passado, falamos como superar as lembranças do passado, baseado no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Hoje nós vamos falar no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5. E eu queria que você pudesse, mesmo assentado, abrir a palavra de Deus na temática de hoje como Cristo, verdadeiro perdão e cura para o seu povo. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Mesmo depois de lermos apenas o versículo 5, eu pedi que você ficasse com ele aberto. Porque toda essa perícope vai tratar sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas o ponto central desta perícope está aqui no versículo 5. Por isso, com você eu quero lê-la nessa noite e peço que você continue com ela depois aberta. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vou ler mais uma vez. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Senhor, obrigado por esse momento, mais uma vez diante da tua graça. Pedimos que o Senhor venha mais uma vez ao nosso encontro e nos fale nessa noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na grande maioria das vezes, quando nós vamos falar sobre pecado ou sobre perdão, o que nós trazemos à nossa memória ou o que nós lembramos logo de imediato são das pessoas que nos machucaram. Quando a gente vai falar sobre perdão, pecado, é natural. A gente começa a lembrar daquele que falou algo contra nós. A gente começa a lembrar daquele que nos machucou. A gente começa a lembrar daquele que no passado fez algo que nos entristeceu. Na grande maioria das vezes é assim. A gente não para pensar em quem nós machucamos. Nós não paramos para pensar naquele que nós ferimos. A grande maioria das vezes, o que nós queremos é que o outro venha pedir perdão e nós não queremos ir ao outro pedir perdão. É interessante porque há uma situação bem grave nesse contexto. E a situação é, nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Ele fala que se alguém nos feriu, nós devemos ir a Ele, conversar e entrar em acordo. Mateus capítulo 18 vai nos falar sobre isso. Ele vai falar sobre o processo do perdão, ele vai falar sobre o processo da restauração e de como ganhar o seu irmão dentro desta cisma ou desta cisão que pode ter ocorrido. Mas quando a gente não vive isso, e quando alguns pecados marcam a nossa vida, marcam a nossa história, principalmente aqueles graves no nosso entendimento, a gente chega a uma conclusão dentro deles. E a conclusão é, eu não me perdoo por ter feito isso, eu não me perdoo por ter dito isso, eu não me perdoo por ter ouvido aquilo. Eu também não me perdoo porque quando alguém fez isso comigo, eu não revidei. Em resumo, a gente chega à definição de que eu não me perdoo. Por isso, irmãos, essa expressão usada em nossos dias, você precisa perdoar a si mesmo, ela tem sido algo muito normal. Você precisa perdoar a si mesmo. E você diz, eu não me perdoo. E essa expressão usada nos nossos dias, ela tem sido algo muito normal e muito natural devido à psicologia. A psicologia trouxe essa perspectiva. Você precisa se perdoar, você precisa perdoar a si mesmo, você precisa tirar de você todo sentimento ruim, tirar de você toda dor, toda angústia, seja causada por você ou pelo próximo. E o que é interessante é que muitos cristãos têm abraçado essa expressão, abraçado esse conceito e têm vivido essa ideia. Só que me permita nessa noite entrar um pouco a fundo sobre essa ideia e esse conceito. Veja, quando você diz, eu não me perdoo, eu quero fazer duas perguntas e você responde para você e para Deus. Quando você diz, eu não me perdoo, é porque você está lembrando de algo doloroso, ruim,
e que te machucou? Responde para com Deus. Quando você diz, eu não me perdoo, essa expressão que você está usando é porque no fundo você deseja saber o que Deus tem a falar sobre ela, a sua vida, ou tem a responder pelas Escrituras sobre essa situação que você está vivendo, ou que você viveu? Se a questão é essas duas perguntas, permita-me entrar hoje pelas Escrituras e tratar sobre isso. Porque quando você diz, eu não me perdoo, você está curioso em saber o que a Bíblia fala sobre esse seu pecado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre perdoar a si mesmo? Sabe o que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse sobre você perdoar a si mesmo, essa ideia psicológica tão hoje levada na nossa geração e tão disseminada na nossa geração? A Bíblia diz, literalmente, nada sobre isso. Como é, pastor? A Bíblia não fala sobre eu me perdoar? Não. Ao contrário, o que a Bíblia revela é um perdão vertical e um perdão horizontal. Vamos entender isso. Perdão vertical, olhe para a cruz. De cima para baixo ou de baixo para cima. É um perdão que vem de Cristo à nossa vida. É o perdão de Deus que vem à nossa história, muda o nosso quadro e nos chama a viver não mais para nós mesmos, e sim viver para Ele. Perdão horizontal é aquela parte de cima. É do meu irmão para com meu irmão, ou de mim para com meu irmão. Perdão horizontal sou eu que preciso pedir perdão e eu preciso também assim perdoar pessoas. Por isso, olhando o perdão vertical e o perdão horizontal, eu chego na cruz de Cristo e somente Ele é quem me perdoa e somente Ele é quem me leva a perdoar. Mas, irmãos, infelizmente, nos nossos dias, há muitos cristãos e há muitos pastores que estão pregando o contrário disso e pregando uma mensagem antibíblica. Por exemplo, eles usam o livro de Mateus capítulo 5, versículo 7, o Sermão do Monte. Eles usam Mateus capítulo 18, que eu citei nessa noite, do versículo 21 ao versículo 35, e eles usam também Salmo 103, do verso 12 ao verso 14, para falar sobre perdoar a si mesmo, sobre um alto perdão. Mas se nós parássemos para destrinchar esses três textos mencionados, o que nós iríamos ver é um perdão vertical. É Deus perdoando o seu povo. E o que nós iríamos ver e entender é um perdão horizontal. É Deus chamando o seu povo para exercer o perdão, a dar de graça o que de graça nós recebemos. Quanto eu e você nós pagamos pelo perdão de Cristo? Quanto eu e você nós tivemos mérito para receber o perdão de Cristo? Infelizmente, esses pastores que têm pregado esse falso evangelho, esse perdão a si mesmo que não está nas Escrituras, eles estão usando essa expressão, sabe como? Por meio da psicologia. A ideia de perdoar a si mesmo, ela surge na psicologia. A psicologia tentou estudar as Escrituras e pegar alguns meios das Escrituras para ajudar o ser humano. Mas o que foi que ela fez? Ela criou um conceito antibíblico. Ela chega para o ser humano e diz, você precisa perdoar a si mesmo. E buscou nas Escrituras textos para encontrar, assim, essas respostas. Mas o que ela fez foi criar um problema e foi criar uma ideia antibíblica que muitas vezes tem sido pregado lá fora. Tem sido colocado lá fora. Por exemplo, alguns pregam que você precisa perdoar a si mesmo para resolver os problemas da sua angústia passada e presente. Você precisa perdoar a si mesmo para você tirar os incômodos que pessoas colocaram na sua vida. E tudo isso nada mais é do que ele está falando sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos. Porque não existe nada na Bíblia que fale sobre isso. E se você tem ouvido sobre isso e tem se alimentado, nessa noite pare. Nessa noite vomite isso. A Bíblia não fala sobre perdoar a si mesmo. Essa ideia psicológica trouxe à vida dos irmãos sérios problemas. Problemas psicológicos e problemas em adoração e obediência a Deus.
Talvez você diga assim, mas pastor, e os meus sentimentos? As minhas emoções? Aquilo que fizeram contra mim, o que eu fiz? Calma, é aonde eu quero chegar. Lembremos, irmãos, a Bíblia, ela se preocupa com suas emoções. Deus se preocupa com os seus pensamentos. Deus se preocupa com os seus sentimentos. Mas Ele não está chamando você para perdoar a si mesmo. Pelo contrário, o que Ele está chamando você é para perdoar as pessoas. Não é para viver esse auto-perdão, mas sim para liberar o perdão. O problema, muitas vezes, emocional que você pode estar vivendo é porque você não liberou o perdão. É porque você não exerceu o perdão. Perdoar é mais libertador quando nós damos do que quando nós recebemos. Perdoar, irmãos, é tirar um peso de dentro de nós. Enquanto nós não perdoamos, nós estamos tomando um copo de água, como disse Hernando Dias Lopes, tomando um copo de veneno, querendo que o outro morra, mas quem está morrendo somos nós. E a gente diz, eu não me perdoo. Nós precisamos nessa noite parar para entender, o Senhor se preocupa com as suas emoções, mas nós precisamos usar as expressões corretas. Veja, quando você chega a dizer, eu não me perdoo, por que você está dizendo isso? David Robert, ele colocou 5 posições, o porquê de muitas pessoas usarem essa expressão. E eu quero pensar um pouco com você nessa noite. Talvez o que você está dizendo, quando você diz eu não me perdoo, é porque você não acredita que Deus perdoa os seus pecados. É porque você entende, não, meu pecado foi muito grave. Então, eu não me perdoo por isso. Sabe, a conclusão que você chega por este pensamento é, eu sei que Deus, Ele tem graça para me perdoar. Eu sei que Deus, Ele pode e tem poder para derramar, por meio de Cristo, perdão à minha vida. Mas no final das contas, o que você está dizendo é, eu não sou merecedor deste perdão. Em outras palavras, o que você está dizendo é, Senhor, o teu sacrifício não é suficiente para me perdoar. Por isso, o que eu fiz, ou o que eu ouvi, ou os ouvidos que eu emprestei para tantas coisas erradas, eu não sou merecedor desse perdão, por isso eu não me perdoo. Veja, o problema não está em Cristo. O problema está num conceito psicológico que você criou dentro de você, ou na verdade que você se alimentou e tem se alimentado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem assim pensa que não pode receber o perdão de Cristo por causa do seu pecado, é porque ainda de fato, irmãos, não conheceu a graça do perdão do Senhor. Ou na verdade ainda não confia na graça do perdão do Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, disse assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas veja o que ele vai dizer. Mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, olha, o que vocês fizeram, acabou. Vocês foram lavados e justificados. Então para com essa história de olhar para o teu pecado e dizer assim, eu não me perdoo. Eu sei que Cristo e Deus é perfeito e pode perdoar, mas eu não me perdoo. Você está tornando o sacrifício de Cristo insuficiente para você. Interessante porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, o qual eu preguei semana passada, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, ele vai dizer, eu sou o principal dos pecadores. Eu fui o maior dos pecadores. E o Senhor escolheu o principal dos pecadores. Talvez Paulo tinha tudo, irmãos, para dizer assim, eu não me perdoo. Porque eu matei crentes, eu corri atrás dos crentes, eu cerrei os crentes no meio, eu destruí a igreja, eu fiz tudo o que não devia fazer, eu não sou merecedor.
Eu sou o principal dos pecadores. Mas Ele me amou. Ele me perdoou. Quando nós começamos a entender isso, irmãos, nós entendemos o que Paulo disse lá a Timóteo. Cristo perdoou o principal dos pecadores. No Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 1, no versículo 15, Cristo mesmo disse assim, o reino de Deus está próximo. E sabe a consequência disso? A mensagem foi, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, irmãos, a primeira solução é entender a graça de Cristo é suficiente para te perdoar. Então, nessa noite, aceite totalmente o perdão do Senhor. Quando nós vivemos a psicologia do eu não me perdoo, talvez em segundo lugar o que você está dizendo é isso aqui. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isto. Irmãos, na vida nós temos várias falhas, e até isso eu falava hoje na classe Catecúmenos. A gente comete alguns pecados, e pecados esses que talvez nós tenhamos até vergonha. Mas quando nós estamos dizendo esta frase aqui, sabe o que é que nós estamos revelando? Não é um problema de baixa estima, é o contrário. É um problema de autoestima. Como assim? Veja, quando você coloca uma autoestima elevada, você está se colocando como perfeito. Você está colocando como impecável. Quando você diz, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso, é porque você está dizendo, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, eu sou alto, sublime e exaltado, então eu sou bom, eu não aceito, eu não me perdoo por ter feito isso. Isso é um problema de autoestima. E aí nós precisamos lembrar o que a palavra de Deus nos chama a compreensão. Aquele que está em pé, ou aquele que julga está firme, cuide para o quê? Cuide para que não caia. Você não é impecável. Você não é infalível. A conclusão que nós já chegamos aqui nesse segundo ponto é que quem assim pensa, nessa autoestima que não pode fazer ou cometer pecado, é porque o seu senso de justiça é muito maior e muito melhor do que o senso de justiça de Deus. Você não aceita errar, você não aceita pecar, você não aceita falhar, então você não pode viver nada de errado. E quando você vive ou comete ou faz alguma coisa, a consequência é sentar e dizer, eu não me perdoo, eu não devia, eu não aceito ter feito isso. É o seu senso de autoestima elevado demais. Está até mais elevado do que o próprio Cristo. Porque ele não pecou. Pelo contrário, ele se fez pecado por nós. Ele na cruz do Calvário pagou a nossa dívida. E ele sofreu a nossa culpa. Sabe, ele é o nosso advogado. E ele sabe advogar muito bem, porque em todas as coisas ele foi tentado, mesmo não pecando, mas ele foi tentado. Então ele sabe as nossas necessidades e compreende quando até nós venhamos a pecar. Não é que ele abraça o pecado, mas ele chama o pecador à santidade. Cuidado para você não ter uma autoestima elevada sobre você e estar criando um problema dentro do seu coração chamado idolatria. Compreendamos, irmãos, nós somos falhos. E muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, o mal que nós não queremos fazer, esse nos encontramos fazendo. E o bem que nós queremos, muitas vezes nós não estamos fazendo. Glória a Deus, porque Ele olha para nós por meio de Cristo. E nesta ótica Ele olha com graça, amor e compaixão e nos chama novamente a viver uma vida de santidade. Eu compreendo que há uma luta interna, irmãos, entre o homem carnal e o homem espiritual. E aquele a quem você alimentar, esse vencerá. Vai ter dia que você vai alimentar mais o homem carnal, infelizmente. E acredita, você vai pecar. E não é porque você pecou que você não é merecedor do perdão e nem da graça. Terceira coisa, que muitas vezes as pessoas estão dizendo,
quando diz assim, eu não me perdoo. Sabe por quê? Eu não me perdoo por ter jogado uma oportunidade fora. Neste livro de David Robert, ele vai falar sobre uma mulher chamada Sara. Sara era uma jovem mulher, casada, uma grande advogada com um futuro promissor maravilhoso. E conta no livro que Sara descobre que está grávida. E ela fica, e agora? Se eu tiver filho, eu vou perder a oportunidade de chegar aonde eu penso na área de direito. E o que eu faço? Conta o livro que ela cometeu um aborto. E um ano depois, o seu esposo descobriu esse aborto. E ele se sentiu traído pela sua esposa. E resumindo a história, o livro conta que ele se separou dela. O livro conta que no final da sua história, ela diz, eu não me perdoo. Porque eu tive uma grande oportunidade e joguei fora. A oportunidade de ter um ótimo casamento. Ter um marido maravilhoso. E consequentemente um grande pai. E eu joguei fora. Eu não me perdoo. Fora desse exemplo, nós poderíamos pensar em vários. Eu não me perdoo por ter perdido esse dinheiro. Coloquei minha família em problemas financeiros. Eu não me perdoo por não ter sido fiel. Eu não me perdoo por não ter pregado para minha família e meu tio, meu pai, meu irmão, minha mãe morreu sem Cristo. Eu não me perdoo por ter desperdiçado uma oportunidade de crescer na vida profissional que estava na palma das minhas mãos. Eu não me perdoo. Sabe o que você está fazendo? Em resumo, desses 3 pontos que eu já falei, você está alimentando uma coisa chamada ídolo do seu coração. A idolatria, irmãos, nos leva a viver essa expressão criada pela psicologia. Porque quando nós pensamos dessa forma, nós esquecemos que existe um Deus soberano que conduz a história. Nós esquecemos que existe um Deus soberano que escreveu todos os seus dias quando nenhum deles havia ainda. E não se perdoar por uma oportunidade é dizer a Deus, eu tinha o que era melhor e eu perdi. E você está dizendo para Deus, não, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor. Eu sei a decisão melhor a se tomar e eu não perdoo porque eu não tomei essa decisão. Em resumo, você está dizendo para Deus, o Senhor não é suficiente. A idolatria do meu coração é suficiente. E sabe o que é necessário nessa noite? Se assim você pensa ou vive, você se libertar e confessar o seu pecado ao Senhor. E pedir perdão ao Senhor. E receber do Senhor o perdão. E confiar o seu coração nas mãos do poderoso e soberano Deus. Uma quarta ideia de que David Robert coloca é porque o seu padrão, olha lá, o seu padrão de perfeição é elevado. Irmãos, alguns que dizem, eu não me perdoo, ou quem assim pensa e caminha, é porque ele vive num padrão muito elevado. E esse padrão está em 2 coisas. Naquilo que ele pensa sobre ele e naquilo que os outros pensam sobre ele. Olha, essas expectativas também caem na idolatria. A única pessoa a qual nós precisamos agradar, sabe quem é? Não é a você e muito menos ao próximo. Apóstolo Pedro diz, importa agradar a Deus. Quando nós temos um padrão elevado, nós estamos buscando agradar a nós mesmos, nós estamos buscando agradar os homens. Veja um exemplo prático, no caso, minha história, no sentido do seminário. Eu já falei para os irmãos que eu fiz 3 provas, passei apenas na 3ª. Mas na 2ª prova eu já me sentia cobrado pela igreja, pelo conselho e por mim mesmo. E eu ficava naquela angústia, dizer assim, eu não fui chamado, e o povo está esperando de mim, e a expectativa é imensa, e se eu não passar, e como é que vai ser, como é que eu vou ficar? E sabe, essa expectativa me consumia. Essa expectativa me destruía. Esse elevado padrão, irmãos, nós muitas vezes colocamos como um ídolo, porque nós pensamos e desejamos agradar mais a quem está do nosso lado do que ao próprio Deus.
E essa perspectiva muitas vezes nos leva a falhar com o próprio Deus e com o próximo. Por exemplo, eu sei que a minha perspectiva, feito ontem, nós conversávamos na reunião de casais e pastor Heraldo conosco, a nossa perspectiva, a palavra de Deus nos chama para ser este varão perfeito, mas a realidade é, nós somos imperfeitos. O padrão elevado, ou o padrão colocado por Deus, é um padrão ao qual eu tenho que ser perfeito como marido para minha esposa, e ela perfeita como esposa para mim. Mas a realidade, somos falhos. Nós somos falhos. E imagina no momento que eu falhasse com minha esposa ou ela comigo e nós ficássemos, eu não me perdoo, como seria o nosso relacionamento? Como seria a nossa continuidade? Essa semana eu lendo esse livro, eu achei extraordinário um exemplo que ele colocou. E ele diz assim, olha, quando nós colocamos um padrão elevado, exemplo, para o homem e mulher, ele diz assim, o homem, eu devo ser um trabalhador perfeito. Esse é um padrão elevado. Ele está assumindo o papel de Deus. Porque o único perfeito, sabe quem é? Deus. Aí ele vai dizer para a mulher dizendo assim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo deixar de lado essa dor e essa angústia. E aí ela diz assim, se eu tivesse convencido meu marido a ir ao médico, ele não teria morrido. Por isso eu não consigo me perdoar. Ela está se colocando, irmãos, também no lugar de Deus, assumindo o papel do Senhor. Permita-me abrir um ponto mais amplo aqui. Quando os irmãos já têm conhecimento, até porque muitas vezes eu trago isso de volta, sobre o câncer da minha mãe. Quando minha mãe chegou com câncer no cérebro, eu sentei na poltrona do hospital e chorei diante de Deus. E por 3 vezes eu clamei ao Senhor. Não quero colocar minha experiência como regra de fé e prática. Tá bom? Não tomem. Cada um tem a sua experiência com Deus mediante as Escrituras. Eu chorei diante de Deus dizendo, Senhor, é minha mãe. E a resposta que eu ouvi do Senhor foi a mesma que Ele deu a Paulo. A minha graça te basta. Mas espera aí, Deus, é minha mãe. Uma mulher crente, devota ao Senhor, que confia em Ti. Há tantos ímpios aí, há tanta gente errada, tanta gente que deveria estar no lugar dela. Ou pior, é minha mãe. Arthur, a minha graça te basta. Meu Deus, faz isso não. É a minha mãe, eu tanto amo. Ela não viu algumas coisas que ela tanto sonhava. Por exemplo, os netos. Por favor, Senhor. Eu nunca esqueci, irmãos. A voz ecoava no meu ouvido, Arthur, a minha graça te basta. E se ela não for por essa enfermidade, ela vai por outra. Eu nunca esqueci que ali eu disse, Senhor, se a tua graça me basta, me sustenta. O que eu quero tratar com isso? Quando eu descobri que o câncer estava no nível 4, eu comecei a me castigar e dizer assim, Deus, eu poderia ter corrido atrás de outros médicos. Eu poderia. Será que eu não fui negligente? Senhor, eu poderia. Ah, se eu fizesse, será que ela estaria comigo até hoje? E Cristo mais uma vez conversando, eu e ele, Arthur, você precisa confiar na minha graça e parar de exercer o papel que não é seu, é meu. Você precisa confiar em mim. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos assumir o papel de Deus. E nós dizemos assim, eu não me perdoo, porque eu não interferi nesse problema. Eu não me perdoo, porque aconteceu esse problema. Eu não me perdoo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho da Graça é mais poderoso do que a sua consciência, que pode estar cauterizada e distorcida pela psicologia. E o Evangelho da Graça já te perdoou, mediante Cristo Jesus. Você não precisa e nem necessita viver, irmãos, esse padrão de perfeição. O padrão de perfeição só na glória. Aqui nós buscamos Ele todos os dias. Isso não quer dizer que nós vamos viver de forma relaxada. Não. Nós temos um alvo, mas nós não somos perfeitos na caminhada desse alvo. A quinta ideia colocada pelo autor David Robert é que você não se perdoa, sabe por quê? Porque você se coloca como juiz da sua própria vida.
E aí talvez esse tenha sido o problema da sua história, ou seja, até hoje o problema da sua história. Há um livro que vai falar sobre isso. O quem está sentado no trono da sua vida. Imaginemos que essa cadeira é o trono da sua vida. E muitas vezes você tem tirado Deus, você tem tirado o Senhor e tem sentado no trono da sua vida dizendo: eu agora vou julgar a mim mesmo. Eu agora vou ser o promotor, eu agora vou ser o advogado, eu agora vou ser o réu, eu agora vou ser o juiz, eu agora vou dar a sentença, eu agora sou todas as coisas. É como se você dissesse assim: Senhor, o teu juízo não é perfeito, mas o meu veredito sobre mim, esse é autossuficiente. Então, Senhor, fica de fora um pouquinho, porque eu agora estou sentado na cadeira do réu. E eu vou dizer, como acusador: Arthur, porque você fez isso tal dia e tal hora? E agora eu vou me levantar como advogado. Calma, promotor, não é por aí. O jovem estava não com intenção, não foi um desejo do seu coração. E aí começa todo aquele tribunal, aonde como ré, advogado, promotor, juiz, como testemunhas, você cumpre todas as funções. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que você é perfeito para julgar todas as coisas? Você acha que você tem condições de ser tudo isso na sua própria história? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Caso semelhante a esse. Por isso, muitas vezes, a justiça está tão angustiada e agoniante. Nós não fomos chamados, irmãos, para ser juiz sobre a nossa história. Nós não fomos chamados para sentar no trono da nossa vida. Lembremos, houve um servo do Senhor que tentou fazer isso. O Senhor disse: Jonas, Nínive. Não, Senhor, não vou. Eu vou para Tarsis, esse povo é ruim, esse povo não presta, esse povo tem que ir para o inferno. A propósito, manda fogo do céu e queima tudinho ali, porque é tudo miserável pecador e não merece. Jonas, Nínive, eu não vou. E eu provo ao Senhor que eu não vou. Vou para Tarsis. Vou para o fim do mundo, vou pregar o evangelho aonde não chegou, lá na Espanha, e algo maravilhoso vai acontecer lá. Olha a intenção do meu coração: eu sou um bom juiz, eu sou um maravilhoso juiz, o Senhor não sabe o que está falando, eu sei, eu vou para Tarsis. Tá bom, Jonas, vai lá. E nós sabemos a história. Jonas foi vomitado pelo peixe e foi pregar, mesmo contra a própria vontade. Toda uma nação se converte. Queridos irmãos, nós precisamos parar desta ideia de ser juiz sobre a nossa vida. Deixa eu lhe dizer algo: o único que pode cumprir os 3 papéis, sendo juiz, advogado, e sendo aquele que também chama a tua atenção como um promotor na tua vida para vir a uma correção, é Cristo. É Cristo, e Ele já fez tudo isso em nosso lugar. E todas as vezes que nós tentamos assumir esse papel, nós estamos dizendo a Deus e a Cristo: vocês não precisam, porque vocês não são o suficiente. Eu sou autossuficiente e eu consigo resolver os problemas da minha vida. Por isso, irmãos, talvez você viva nesse sentimento de angústia que traz dores ao seu coração. Talvez você viva nesse sentimento de angústia e que imagina que não há perdão para você e traz cada dia mais um peso sobre a sua mente, sobre os seus ombros. Na verdade, o que você está fazendo, sabe o que é? Se você pensa em algum desses 5 pontos, você está alimentando uma coisa chamada ídolo. E você precisa nessa noite destronar esse ídolo. Você precisa nessa noite matar esse ídolo urgentemente. Compreendamos, irmãos, só encontraremos o verdadeiro perdão em Cristo. E foi isto que Ele nos mostrou na passagem que nós lemos. E de forma bem prática, o Senhor curou um paralítico. O Senhor realizou um milagre. Mas permita-me dizer algumas coisas. A ênfase dessa passagem não está, irmãos, no paralítico que foi curado, que recebeu o milagre. A ênfase dessa passagem não está nos homens que ajudaram o paralítico a estar perto de Cristo. Lembremos que a casa, o texto vai falar que a casa estava cheia de gente, não tinha como passar pela porta. Eles abrem o telhado, eles destelham a casa, colocam o homem diante de Cristo.
A ênfase não está nesse auxílio, nessa ajuda, e muito menos está no milagre, ao qual Cristo realizou. A ênfase desse texto está num Cristo que opera milagres, num Cristo que opera maravilhas, num Cristo que perdoa pecados e num Cristo que salva o pecador. E nós vamos compreender isso agora de forma bem rápida. Primeiro, irmãos, precisamos compreender. Cristo, ele é suficiente, o verdadeiro perdão e cura para o seu povo. E ele se revela como o próprio Deus. Do versículo 5 até o versículo 11, nós vamos perceber isso. Volte comigo ao texto. Ele diz, perdoados estão os teus pecados. No versículo 6, começa então os escribas a razoar no seu coração, a perguntar no seu coração. Ué, já no versículo 7, que blasfêmia é essa? Como é que pode isso? Só quem pode perdoar o pecado é um Deus. Quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? Versículo 8, Jesus percebendo logo por seu Espírito que eles arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? É dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar, ele disse ao paralítico, eu te mando, faz o quê? Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Primeiro, Cristo está mostrando que ele é Deus. Como, pastor? Primeiro, Cristo perdoou. E nesse ato de perdoar, os escribas começam a dizer, mas só quem pode é Deus. Então Cristo revela que é Deus sondando o coração deles. Veja que eles estavam perguntando e arrazoando dentro de si, mas não é só um Deus que pode perdoar? E Deus sondou, Cristo sondou o coração deles. Cristo foi lá no mais íntimo e disse, por que vocês estão perguntando isso? Para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem, para que vocês saibam que eu sou o próprio Deus encarnado. Então eu digo, se é mais fácil dizer, levanta-te e anda, então eu digo, levante-se e ande. Queridos irmãos, quando Cristo perdoa os pecados daquele homem, quando Cristo diz a eles, olha, diz a ele, está perdoado os teus pecados, ele está levando os escribas a uma inquietação, ele está levando os escribas a uma angústia, está levando os escribas a uma confusão mental. Não pode esse ser o próprio Deus, não pode. Essa não foi a promessa que nós cremos. Ele veio numa manjedoura, não pode. Mas Cristo a todo momento está dizendo, eu sou Deus, eu perdoo os pecados, eu sou onisciente, eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos. E Cristo como Deus faz maravilhas na vida do paralítico. Ele, irmãos, é o próprio Deus encarnado. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós podemos descansar nele. Por isso nós podemos receber dele o seu perdão, receber dele a sua graça, receber dele o seu favor. Em segundo lugar, olha o que esta passagem nos apresenta. Ele perdoa os pecados. Versículo 5 e versículo 11 dá ênfase sobre isso. Perdoados estão os teus pecados. E o que Cristo está dizendo com isso? Irmãos, o perdão veio de forma completa à vida daquele paralítico. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos a história total desse homem, mas o perdão veio à vida dele. E qual foi o perdão completo para ele? O perdão físico e o perdão espiritual. Cristo, quando diz, se o problema é dizer estão perdoados, então eu digo, levanta-te e anda, para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Cristo está dizendo, eu perdoo para a salvação eterna. E eu perdoo para a restauração da sua vida. E somente Cristo pode fazer isso com o ser humano. Por isso, querido irmão, você não tem como perdoar a você mesmo. Você não tem como perdoar a si. Você tem como receber o perdão do Senhor e viver e liberar esse perdão para a vida de outra pessoa. Por isso, em terceiro lugar, Cristo se apresenta como eu sou o Deus encarnado, eu sou o perdão e eu sou
glorificado em meio a todos esses atos. Veja que o texto vai nos dizer no versículo 12, eles ficaram admirados. Em Marcos aqui, a palavra que aparece é admirados. Em Lucas capítulo 5, versículo 26, vai relatar o mesmo contexto. A palavra lá que aparece é que eles estão atônitos, eles estão surpresos, eles tiveram temor diante de tudo aquilo que eles estavam vendo. Tanto Marcos quanto Lucas está dizendo, sabe o quê? Eles ficaram espantados, eles ficaram confusos, a mente dele ficou perdida, eles ficaram de boca e aberto com a presença e o poder de Deus ali revelado. Eles olhavam tudo aquilo, tanto Marcos quanto Lucas, só com uma reação. Sabe qual era a reação? Olha o versículo 12, o que diz do capítulo 2. Então se levantou ele, e no mesmo tempo, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem o quê? Glória a Deus. E a expressão foi, jamais vimos coisa assim. Queridos irmãos, o único que pode, tem poder e é suficiente para perdoar os teus pecados é o Deus encarnado, Cristo Jesus. E ele nessa passagem se apresenta como Deus que curou, como Deus que perdoou, como Deus que restaurou tanto a vida física quanto a vida espiritual daquele paralítico. Ele se apresenta como o Deus encarnado que trouxe perdão para dizer, eu tenho autoridade para isso. E a atitude daqueles que recebem esse perdão deve ser glorificar a esse Deus. Mas aí eu volto a todo o início da nossa mensagem. Por que você não se perdoa? É porque você está vivendo a idolatria do seu coração. E nessa noite você precisa rasgar esse ídolo, destronar o ídolo da sua vida, colocar, na verdade, Deus no centro da sua vida, receber dele o perdão, parar de pensar que você tem o controle da sua história, parar de pensar que a sua elevada autoestima é algo que vai fazer você chegar em lugares maiores, parar de pensar que o seu juízo é o melhor que existe sobre você, porque quando você vive assim e pensa assim, você está tomando o lugar de Deus. Você está tomando a direção da sua vida e entregando a idolatria. E Cristo está dizendo, olha, eu sou o único, o verdadeiro que pode te perdoar. Então destrona tudo que está no teu coração. Recebe nessa noite o meu perdão. Recebe nessa noite a minha cura. Viva de forma verdadeira para mim. Porque eu tenho autoridade para dizer, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão as tuas falhas. Você está curado e livre. E viva para o louvor da minha glória. Se você não está vivendo assim, é necessário nessa noite voltar à essência ou ao ponto central do texto de Marcos 2, Cristo Jesus. Ele revela para os escribas, eu sou. E todos ficaram admirados com este eu sou. E nós, como estamos diante deste eu sou? Seguindo os desejos intentos do nosso coração, a idolatria do nosso coração, as vãs filosofias da nossa geração, a psicologia que muitas vezes deturpa as Escrituras, ou nós estamos vivendo as Escrituras, somente as Escrituras, que nos mostra que o Senhor é suficiente à nossa vida. Eu convido você a fechar os seus olhos e a rever se em algum lugar desses pontos colocados você tem falhado. E eu convido você a nesse momento conversar com o Senhor, rasgar o seu coração, dizer, Senhor, me faz confiar na tua soberania e não na minha autoestima. Me faz confiar na tua soberania e não na minha justiça. Me faz descansar no teu poder e não no elevado padrão que eu tenho sobre mim mesmo, que os outros têm. Senhor, me faz entender que o Senhor é suficiente. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento nessa noite.
e nos faz viver o perdão de Cristo na nossa história, o perdão de Cristo na nossa vida. Perdão este que é suficiente, como nós cantamos nessa noite, para nos purificar, nos lavar, nos redimir. Não nos deixa, Senhor, cair em algum engano do nosso coração no sentido da idolatria e ser conduzido por ela. Mas que nessa noite, Pai, nos submetamos à Tua palavra, ao Teu poder, ao Teu Santo Espírito. Que nessa noite nos venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e que o sangue do Teu Filho Jesus, que nos lavou e redimiu, esteja sobre nós, nos chamando a confiar unicamente e exclusivamente no sacrifício do Cordeiro. Cordeiro que é o Filho de Deus, o Deus encarnado que veio ao mundo, o Deus maravilhoso que se preocupou com os enfermos, que se preocupou com as nossas emoções, que se preocupa conosco todos os dias, está conosco todos os dias. Que nessa noite possamos Te glorificar, possamos nos render a Ti e viver para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.